Então, Marisa, a Anthropic ela fez alguns testes internos antes de liberar o modelo, ela sempre faz, né? Então tá lá desenvolvendo, olha, muito bom esse modelo, tá super avançado, vamos testar para ver se não vai dar nada ruim, se de repente ele não vai fazer alguma bobagem. E nessa hora que eles testaram, descobriram que sim, que esse modelo ele tem uma capacidade enorme de programação, maior do que os outros, e por conta disso ele também consegue hackear sistemas. Então, um dos testes que a Anthropic fez foi o seguinte: colocou esse modelo num ambiente fechado, digamos, inviolável, e falou o seguinte: olha, tenta escapar. Se você conseguir escapar, você manda uma mensagem para mim. E ele estava num ambiente que não tinha acesso à internet. Ele estava fechado, né, digamos, uma caixa ali protegida. E não é que o Mythos escapou, mandou um e-mail, conseguiu acesso à internet, mandou um e-mail para o pesquisador, né, dizendo assim: ó, escapei, estou livre. Mas não só isso, ele saiu tentando apagar os seus rastros, fazendo outras coisas que os pesquisadores nem sabem direito que ele começou a fazer. Aí ficou assustador, né? Porque era uma coisa que nenhum outro modelo tinha conseguido escapar desse ambiente seguro. Então já chamou a atenção deles, conseguiram ali, né? Como estava ainda no ambiente controlado, mesmo que ele escapou, digamos, da caixa, ainda não era que ele estava invulnerável, mas já foi um alerta. E aí a Anthropic percebeu que não dava para lançar um modelo desse. Inteligência artificial é também uma corrida por energia elétrica para abastecer data centers cada vez maiores. Nos Estados Unidos, essa corrida está a todo vapor e ela pode chegar também aqui ao Brasil. Falando agora de inteligência artificial, tá? É a coisa mais fascinante, mais difícil da minha carreira inteira, tá? Porque você tem hoje uma força que é uma força criadora, né? Mas ao mesmo tempo é aquela frase do Bhagavad Gita, né? do Oppenheimer, né? Now I become death, the destroyer of worlds. Né? Agora eu me torno a morte, o destruidor de mundos, né? E também se torna a morte destruidor de valuations, destruidor de negócios. E eu não sei que negócios sobrevivem. Por isso que eu digo que é a coisa mais difícil da minha carreira. I think this year, probably in 2025, we at Meta, as well as the other companies that are basically working on this, are going to have an AI that can effectively be a sort of mid-level engineer that you have at your company that can write code. And once you have that, then in the beginning it'll be really expensive to run, then you can get it to be more efficient, and then over time we'll get to the point where a lot of the code in our apps and including the AI that we generate is actually going to be built by AI engineers instead of people engineers.
Bom, como a gente está acompanhando, são bilhões e já é previsto trilhões de reais de investimento nesse setor de tecnologia e infraestrutura de data center para poder sustentar esse crescimento vertiginoso que está tendo de utilização de inteligência artificial. É um caminho que, ao meu ver, pelo menos isso é só uma opinião, não tem volta, é algo que a gente vai ter que se adaptar a essa realidade. Quais são os impactos sociais com relação a isso? Cara, isso é uma coisa que ninguém consegue prever, de fato. Mas fato é, cara, as mudanças no mercado de trabalho, em algumas profissões, em alguns cargos, eles são reais os impactos. E governos e empresas vão ter que endereçar essa questão, se adaptar a isso, adequar a sociedade a uma nova realidade. Para mim, essa revolução da inteligência artificial é tão superior quanto a da internet. Então, a gente está vendo muito robótica, inteligência artificial, e se 2 anos atrás a gente não falava desse assunto e agora a gente só fala disso, basicamente, e pensa que, na verdade, você, que não é da área de tecnologia como eu sou, pensa você que há 1 ano atrás você nem falava disso. Talvez até alguns meses atrás você não falava desse assunto, inteligência artificial, etc. Você nem escutava falar disso. Agora é algo do seu dia a dia, algo real. Você já está utilizando isso, mesmo que indiretamente. Pensa no comentário não, no resultado da Google quando você busca alguma coisa ali no Google. Você não percebe, talvez, mas o primeiro resultado que aparece já é resumido pela inteligência artificial deles. E você muitas vezes nem clica nos links de baixo, porque já tem um resumo lá em cima, você já está usando. Então, assim, já é algo real, já está sendo utilizado. O dia a dia é esse e a gente vai ter que fazer adaptação. Como sociedade, vamos ter que fazer adaptação social com relação a isso, que os impactos que vamos ter no futuro, cara, é algo que está tão rápido e tão acelerado o crescimento e a demanda, o uso disso, e que, assim, o que vai acontecer no futuro? Ninguém sabe, tá? Mas já há opiniões de top líderes aí de big techs, de big companies aí, enfim, americanas, enfim, europeias, e, cara, o impacto vai ser real. Realmente a gente tem que endereçar esse assunto, porque o mercado de trabalho vai mudar, algumas profissões irão mudar, e a gente tem que entender como que a sociedade se adapta a isso. Como a gente sempre se adaptou ao longo da história em diversas revoluções tecnológicas, galera. Porque assim, o carro não era uma realidade há 100 e poucos anos atrás. Se tornou, mudou a sociedade. O avião se tornou, mudou a realidade da sociedade também. A internet mudou a sociedade também. A inteligência artificial é mais um aparato tecnológico que vai mudar também e a gente vai ter que se adaptar como sociedade. Como vai ser esse processo? Vai ter os prós, vai ter os contras, vai ter pessoas que vão se beneficiar muito disso e pessoas também que vão ter que se adequar ali a uma nova profissão, em alguma outra atividade. Como sempre aconteceu na história, parar esse processo é impossível, mas a gente tem que, como sociedade, endereçar esse assunto. Governos têm que endereçar esse assunto e se adequar àquilo. E a sociedade vai se adequar novamente como a gente fez historicamente sempre. Então, vamos acompanhar, vamos utilizar essa ferramenta no nosso dia a dia e entender como isso pode auxiliar você no seu trabalho, na sua vida pessoal, porque não tem outro caminho. O caminho de ignorar, eu acho que é o caminho da derrota. Eu acho que é o caminho que você vai ficar para trás. Acho que é o caminho que você vai ficar atrasado, porque não tem como você não usar. Muitas pessoas, com certeza, ignoraram ali a internet quando ela veio. Ah, não é nada demais e tal. Pois é, você vive sem internet hoje? Empresa nenhuma vive mais sem internet, certo? Então, você querer contrariar algo que é inevitável é besteira, sabe? Então, vamos se adaptar, vamos entender, vamos acompanhar essa revolução e vamos se adequar a ela, certo? Então, vamos que vamos. Vou fazer outros vídeos com relação a esse assunto, porque eu acho que é bem relevante. Valeu, galera. Vamos que vamos.